Durante longos anos, diria séculos, a inteligência nacional esqueceu-se de Macau. Escritores, académicos, jornalistas, enfim, tinham outros horizontes coloniais por onde olhar. Macau era demasiado pequeno para merecer atenção ou inspirar novelas ou contos, quanto mais romances. Deve excetuar-se deste rol o campo da poesia, que inspirou alguns versos, bocais, claro. Isto já que não se sabe o que Macau inspirou a Camões. Mas não era assunto ou enredo apetecível de que Macau tinha falta. Era falta de autores. Ora, se por aqui tivesse passado um Camilo, que tantos mais enredos não haveria de acrescentar à sua extensa bibliografia. Assunto estava. Era o ópio, o tráfico de escravos, os tráficos do ouro, sei lá, os amores e desamores de tranças feiticeiras, os mistérios do bazar. Mas não, eventualmente a má consciência nacional negou a existência de tudo e quase tudo omitiu da história. O esforço de repor a falta começou tarde. Diria que verdadeiramente apenas já na iminência da abertura do processo de transição. Isto ainda depois de mais uma tentativa de propaganda levada a cabo nos anos 90 do século passado, que classificava Macau como cidade de cultura, quando toda a gente sabia que Macau era, na verdade, a cidade do jogo. Com todos estes preconceitos, quem se queira debruçar verdadeiramente sobre os mais diversos aspectos da história de Macau, especialmente assuntos, digamos, sensíveis, encontra pouquíssimo em português. Resta-lhe, pois, recorrer à bibliografia inglesa, que conta a história, à sua maneira, naturalmente, deixando por norma panoramas pouco abonatórios para a antiga colónia portuguesa do sul da China. Uma pedrada neste charco de águas esquecidas veio, porém, alterar alguma coisa. É este livro. Os Casinos de Macau. História do maior mercado de jogos de fortuna ou azar do mundo. Autor Jorge Godinho, edição da Almedina. Trata-se, de facto, da primeira história do jogo em Macau. É verdade. O professor Jorge Godinho, figura bem conhecida de Macau, é o primeiro a dar ao prelo uma história do setor que, ao longo dos séculos, constituiu uma das principais fontes de rendimento dos governos e sustento da economia em geral. Este livro é, por isso, como podem avaliar, repleto de interesse, mas não só para juristas ou académicos em geral, não. É uma obra destinada ao grande público que aqui encontrará, por vezes, respostas surpreendentes às suas perplexidades sobre essa grande indústria que de Monte Carlo do Oriente se transformou em empresa global de dimensões quase inconcebíveis há não muitos anos. Pois, não vai acreditar, por exemplo, que Portugal fazia passar a mensagem nos anos 30 e 40 do século passado de que queria acabar com o jogo em Macau. Mas era só mensagem, como diz aqui o autor, comentando declarações do então governador Tamagnini Barbosa. Estas eram declarações de um profundo conhecedor da realidade local, um governador nascido em Macau, e que já anteriormente tinha cumprido um mandato. Este tipo de discurso, que foi mantido até à década de 1950, sinalizava a posição oficial sobre o jogo. Pura e simplesmente não deveria existir. Esta era a mensagem que se procurava fazer passar para o exterior. No plano diplomático, pesava bastante a má imagem de Portugal, potência administrante de Macau, que se alimentava fundamentalmente do ópio e do jogo. Assim, entre as declarações oficiais, algo teóricas e mesmo propagandísticas, no sentido de abolir a exploração imoral do jogo e a dura realidade económica de Macau, a exploração do fantan e das lotarias chinesas foi seguindo o seu curso. Uma linha vermelha resultante deste equilíbrio foi a recusa terminante da exploração da roleta e de outros jogos ocidentais. Bom, a pseudo-defesa da moral e dos bons costumes do regime de Salazar, frontal quanto à ideia de acabar com os malefícios do jogo, acabaria afinal por se quedar apenas pela proibição da roleta. Poucochinho, como diriam alguns políticos dos nossos dias. Os Casinos de Macau, história do maior mercado de jogos de fortuna ou azar de Macau. Autoria Jorge Godinho, Almedina.